Questão 1. Observe a tirinha a seguir. Então a primeira tem a pressão atmosférica, 1 atm. Segunda, o mergulhador está dentro da água, 15 atm, 15 atmosfera, pressão bem maior. E a terceira, o marido chega em casa, a mulher pergunta: o que é essa tal de Valdirene? Está lá, 1000 atm de pressão. Então ele pergunta: qual o sentido da palavra pressão apresentada na sequência dos quadrinhos? Então a primeira é a pressão exercida sobre o ar, que está sobre ali o indivíduo. A segunda é a pressão que ele está recebendo da coluna de água que está acima dele. E a terceira, ele está tomando uma pressão da mulher, de ter feito alguma coisa errada. B. Por que a pressão embaixo da água indicada no quadro 2 é maior que a pressão atmosférica? Se a gente olhar no quadro 1 aqui, está na praia, imagina que ele vai mergulhar. Então, ele ainda tem aqui sobre ele a pressão da coluna de água que está acima dele também. Então, dentro da água, você tem a pressão atmosférica que começa do lado de fora, e dentro da água você ainda tem a pressão da coluna de água que está acima de você. Então, quanto mais você afunda, maior a pressão. C. Que outros locais terão valores diferentes para a pressão atmosférica em relação aos apresentados nos quadrinhos 1 e 2 da tira? Bom, se você pensar aqui, que ele está ao nível do mar, que é o que a gente considera que a altitude é 0, então a coluna de ar ali, se você subir no lugar mais alto, numa montanha, por exemplo, o que vai acarretar? Como você está mais alto, todo aquele ar que está do nível que você está para baixo, ele não gera pressão em cima de você. Da mesma forma que o mergulhador aqui, o que gera pressão sobre ele é a água que está acima dele, abaixo não. Então quando você sobe na montanha, tem menos ar acima de você. Então a pressão atmosférica é menor nas altitudes maiores. D. O humor da tira de quadrinho está na mudança de sentido do que se entende por pressão. Quais situações vidas por você corresponderiam ao aumento de pressão igual ao apresentado no último quadro da tira? Ou seja, ele quer saber quem já te pôs pressão aí. Então é só você pensar que quando você fez alguma coisa errada, alguém descobriu, ou quando você deixou de fazer, alguém te apertou para descobrir se você fez ou não. Exercício 2. Estudo mostra por que a pipoca não estoura. Pesquisadores da Universidade de Purdue, dos Estados Unidos, acabaram de revelar um segredo que irrita quem come pipoca há gerações. Porque alguns grãos de milho simplesmente se recusam a arrebentar e acabam ficando no fundo da panela, chamado piruá. Ou também na pipoca de micro-ondas, nem todos estouram e às vezes você quer forçar todo mundo a estourar e começa a queimar outros. Já se sabia há tempos que um dos fatores é a quantidade de água no centro do grão do milho para a pipoca explodir. O nível deve ser de 15%. Agora os cientistas encontraram um motivo estrutural para o processo, que talvez seja ainda mais importante. Segundo eles, é preciso que o grão não deixe a pressão escapar conforme é aquecido. Se isso acontecer, o ar vaza e o grão não estoura. O estudo pode levar à produção de variedades de milho de pipoca com características que fujam do problema. Então eles podem fazer aí cruzamento genético de espécies que tenham essa resistência à saída do ar. Então, consequentemente, vai estourar melhor. Responda as questões sobre o texto. Letra A. Quais as variáveis que influenciam o estouro do milho? Então, nós temos aqui que o que já se sabia era o teor de água, tinha que ser pelo menos 15%, e a outra variável que descobriram agora é que o grão deve ter uma estrutura que não permita que o ar saia. Letra B. O que acontece com a pressão interna do grão de milho de pipoca quando o ar vaza? Quando o ar vaza, nós temos menos ar dentro, então a pressão é menor. Porque à medida que vai aquecendo, o que acontece? O gás, quando é aquecido, a tendência é expandir. Então, se não vazar, a pressão vai aumentando. É o que acontece quando estoura. O que é o estouro ali? A pressão interna, a pressão que foi exercida ali nas paredes da pipoca ali foi tão grande que ela não conseguiu suportar, ela rompeu e aí estoura. Então, quando vaza, a pressão diminui porque está escapando o ar. Então, se essa pressão escapar antes do grão estourar, vai ficar o piruá e não vai estourar. Questão 3. As águas percorrem uma jornada de quilômetros quando tiradas dos mananciais e rios para chegar até as nossas torneiras. E uma parte muito importante para as companhias de saneamento ocorre nesse processo, a medição do consumo para posterior cobrança do que foi utilizado. Para tal, é utilizado o hidrômetro de água. Supondo que um cliente anotou o gasto equivalente a 40 metros cúbicos, qual volume em litros foi gasto? Então ele quer simplesmente que a gente transforme 40 metros cúbicos em litros. Aqui, se a gente observar a escala,
né, de medida de volume, nós temos aqui quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Nosso sistema de unidades ele é decimal, porém o volume, como está indicado aqui com o expoente 3, ele tem 3 dimensões. Então ele tem largura, profundidade e altura, por isso 3 dimensões. Então o que acontece? Quando eu vou passar de uma unidade para outra, se o sistema for, como o sistema é decimal, a gente multiplica ou divide por 10. Quando você passa da unidade grande para a unidade pequena, você multiplica por 10. Só que aqui é o cubo, então vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Então para passar, por exemplo, do metro cúbico para o decímetro cúbico, a gente multiplica por 1000, porque é 10, 10 e 10. São 3 10 que nós vamos multiplicar. Já o sistema de capacidade, que é o que a unidade base é o litro ele corresponde ao decímetro cúbico. Então o que vai acontecer? Se eu pegar o metro cúbico e transformar em decímetro cúbico, eu acho o litro também. Aí tem uma outra relação, que é o centímetro cúbico, que é igual ao ml. Está vendo que no sistema de capacidade não tem expoente aqui, ó. O litro, o expoente dele é 1. Então, para passar do litro para o decilitro, eu vou multiplicar por 10. Do decilitro para o centilitro, eu vou multiplicar por 10 de novo. E até o ml, que é o mililitro, vou multiplicar por 10. Então, 1 litro, ó, vezes 10, 10, 10, são 1000 ml. 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. Então, como decímetro cúbico é igual ao litro, centímetro cúbico é igual a ml. 40 metros cúbicos passando para decímetro são 40.000 decímetros cúbicos. E o decímetro é igual ao litro, dá 40.000 litros. Letra D de dado, resposta correta. Número 4. O estudo das propriedades macroscópicas dos gases permitiu o desenvolvimento da teoria cinético-molecular, a qual explica em nível microscópico o comportamento dos gases. A respeito dessa teoria, assinale a alternativa correta. Letra A. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado de suas moléculas. Errado. O movimento ele é desordenado e caótico. Cada molécula do gás vai para um lugar diferente, bate num, bate no outro, bate na parede do recipiente. Então não tem ordenação. Quanto mais energia, mais desordenado fica o sistema. Então o sistema mais ordenado é o sólido. O com ordenação média é o líquido e o mais desordenado é o gasoso. Letra B. Temperatura de um gás é uma medida da energia mecânica das moléculas? Não. Temperatura do gás é energia térmica. Tá? Temperatura é térmica, da agitação térmica das partículas, não é energia mecânica. Letra C. Os gases sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém? Verdadeiro. Então a letra C é uma das definições do sistema gasoso. Tá? Por ter alta energia, por ter grande liberdade de movimentação, por ter baixa interação entre as partículas, ele sempre vai expandir até ocupar todo o volume disponível. Letra D. Os volumes dos gases não variam muito com a pressão, grande compressibilidade. Se o gás pode ser comprimido, se tem grande compressibilidade, eu posso alterar esse volume bastante. Então ele varia bastante. Então a letra D é falsa também. Então só a letra C para nós é verdadeira. Número 5. Os gases são moléculas ou átomos que se movimentam constantemente, por isso é muito importante entender a constituição, propriedades e características deles, pois estão muito presentes em nosso cotidiano. Qual das alternativas a seguir não corresponde a uma propriedade de qualquer substância no estado gasoso? Então nós queremos saber, das 4, 3 são e uma não. Vamos achar que não é. Letra A. Densidade inferior dos líquidos obtidos por condensação. O estado gasoso, como eles sempre ocupam todo o espaço disponível, eles sempre expandem o máximo que podem, então o volume sempre é grande. Se o volume é maior, a densidade tende a ser menor. No líquido, para se tornar o estado líquido, as partículas, no caso aqui por condensação que ele está citando, elas têm que se aproximar mais. Então, com maior aproximação das partículas, a densidade é maior. Então, a letra A correta, a densidade do gás é menor que do líquido quando for condensado. Letra B, dilatabilidade, o gás tem essa expansão aí fácil, é só você aquecer e ele vai expandir ainda mais, porque você está fazendo o quê? Dando energia para as moléculas ali, as partículas do gás, se movimentarem com maior velocidade. C, difusibilidade. Difusão é a passagem, né, do gás. O gás tem uma propriedade de ser bem móvel por causa da grande quantidade de energia e ele consegue passar com facilidade. Só lembrar
daqueles balões com gás hélio, você enche o balão e ele flutua, porque o gás hélio é menos denso do que o ar. À medida que vai passando, um dia, dois, você vai ver que o balão vai descendo, vai ficando cada vez mais pesado. Por quê? Porque o gás hélio, que tem as moléculas bem pequenininhos, está difundindo, passando ali pela membrana da borracha do balão e está deixando dentro dele apenas o ar comum, que tem a mesma densidade do ar. E aí, como a bexiga também tem peso, considerando só a bexiga, ela vai caindo, porque o peso dela vai ficando maior em relação ao ar. E letra D, ductibilidade, é uma propriedade dos metais. Isso no estado sólido, tá? Ser dúctil, característica do metal, ser colocado na forma de fio. Nós não pegamos um gás e colocamos na forma de fio, não tem como fazer isso. Então letra D, resposta errada, ou seja, propriedade errada, e a resposta que a gente procura na questão 5.